Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor libere através da vida do Teu Filho, Deus, palavras de vida eterna, Deus. Oh, Espírito Santo. E aqueles que têm fome, Jesus, que o pão está servido, Deus. Aqueles que têm fome, que comam, Deus, da palavra que sai da boca dele. Ó Espírito Santo, que as palavras saiam como flecha aos nossos corações e acertem o alvo, Deus. Espírito Santo, usa a vida do Teu Filho como uma labareda de fogo, Deus. Que a glória do Senhor venha sobre ele, e já está, agora e até o fim, em nome de Jesus. Obrigado, graça e paz, amados. Uma honra muito grande estar aqui, compartilhando a palavra. Nos conhecemos aí pelas lives, não é isso? Durante a pandemia, e eu tive um desejo muito grande de um dia estar aqui presencialmente. E hoje chegou o grande dia, e eu tenho a honra de compartilhar um pouco da palavra, amém? A honra e o desafio, porque tantos pastores, né? Um pouco mais de tempo, mais jovens que eu, amém? Pastor Paulo Franco é bem mais jovem que eu há muito mais tempo, amém? E é uma honra estar aqui e um desafio, mas eu creio que a palavra é do Senhor e eu creio que Ele vai falar ao nosso coração, amém? Então, como nos foi dado um tema sobre de joelhos no altar de adoração, eu quero iniciar aqui compartilhando alguns textos, só para a gente ter uma estrutura aqui de introdução. Eu acho que eu perdi meu esboço, mas glória a Deus, também não ia dar tempo de pregar tudo, né? Abra comigo Hebreus 12, verso 12, um texto muito conhecido das Escrituras. Diz assim a palavra: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Agora eu queria que os irmãos fossem lá em Levítico, Velho Testamento. Levítico capítulo 6, verso 12 e 13. Diz assim a palavra: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Corre comigo de novo lá no Novo Testamento, Romanos 12. Amém, temos poucos minutos, quero ser fiel aqui no tempo. Foi me dado 1h40, então eu acredito que dá. É brincadeira, viu, amados? Teve irmão que até acordou assim, aleluia. Hebreus 12, verso 1, diz assim a palavra: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém, glória a Deus. Então, nós lemos aqui alguns textos que falam de oração, de sacrifício, de joelho. E aqui nós começamos por Hebreus 12, a Bíblia fala sobre mãos cansadas, joelhos desconjuntados, né? O escritor ao Hebreus aqui dá aqui uma parcela para nós, de que há uma parte de alguém que ora, e nós sabemos que há uma parte de alguém que responde à oração.
Eu quero iniciar essa ministração dizendo que antes de conhecer a Jesus, eu não me achava digno de orar, de pregar, de até mesmo ouvir a palavra de Deus. Depois eu fui para a igreja, comecei a ouvir, a aprender, me tornei um crente, um obreiro, e eu continuei não sendo digno. E depois eu me tornei pastor, e eu quero dizer que eu continuo não sendo digno. E a palavra diz aqui que Deus pode usar mãos cansadas e joelhos desconjuntados. Eu quero dizer para você que a excelência do poder não é sua nem minha, mas ela vem de Deus, e é por isso que Deus tem prazer de colocar em vasos de barro. Eu e você não somos nada, mas se tivermos posicionados, Deus vai nos usar de uma forma poderosa, tremenda, e vai ser nesses dias, nessa situação, nessa geração morta, dormindo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Algumas traduções desse texto lá em João vai falar está no maligno, ou está debaixo do controle do maligno. Essa palavra está, ela vai remeter a nós um estar no sentido de repouso. Eu não sei se você já assistiu aqui algum desenho. Já viu quando o pica-pau pega aquele gorila perigoso e faz já viu? Quem já assistiu isso? Assim é o mundo dormindo no maligno. O diabo pega o mundo, canta uma cantiga de ninar, e o mundo está dormindo no sentido de repouso, que é um símbolo de morte espiritual. Eu não me preocupo com o mundo jaz no maligno, eu não me preocupo com o mundo do jeito que está, mas eu começo a me preocupar com uma igreja que está dormindo. Eu começo a me preocupar com uma igreja que começa a abrir a porta para algo novo, e esse algo novo não é nada novo do Espírito, mas é algo novo do mundo entrando nas nossas vidas. E eu sei, eu quero dizer, irmão, comecei aqui falando de dignidade, a minha e a sua não pode comprar a nossa salvação. A minha e a sua santidade não pode comprar a salvação de ninguém. A salvação é de graça, mas foi pago um preço, e o sangue de Jesus não é que suco. Essa é a boa notícia, irmão. O sangue de Jesus é como escarlate, pode apagar todo tipo de pecado. Então a salvação é gratuita, mas eu e você como igreja temos aqui uma responsabilidade. Quando fala de levantar as mãos, fala de autoridade, mas quando fala de joelho, fala da base que faz com que essa mão tenha autoridade. Os discípulos de João chegam para Jesus e dizem assim: olha, nós que somos discípulos de João, jejuamos, e por que que os seus discípulos não jejuam? Jesus, em certa feita, olha para os discípulos e diz assim: essa casta só pode ser expulsa através de jejum e oração. E há muitos crentes, como eu e você, que jejuamos, pensando que Deus vai nos dar autoridade. Eu quero te dar uma notícia, não para te frustrar, mas para te acordar. Quando você se torna a igreja, não que você é digno. Ah, pastor, agora eu sou da igreja, eu sou digno. Não, mas quando você se torna a igreja, você recebe um pacote de autoridade espiritual. Quando Jesus fala de jejum, ele não fala de autoridade, ele vai falar de dimensão de fé. Porque é necessário que eu e você creia nessa autoridade como igreja para que os demônios se submetam. Deus não vai te derramar autoridade. Talvez o que você precisa orar é para ter ousadia e usar essa autoridade, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Você é a igreja? Então o Senhor tem derramado autoridade sobre a sua vida. Talvez você possa falar: pastor, eu estou com as mãos cansadas, eu estou cansado de orar, mas a Bíblia fala de uma perseverança. Perseverança é até a última gota de sangue. Perseverança no lado humano é até quando eu já não estou aguentando mais. E Deus vai usar a sua perseverança para que o perdido seja encontrado. Nós como igreja precisamos despertar. Esses dias falando dessa palavra, eu comecei a falar com os irmãos, e eu dei um símbolo, eu falei: sabe aquele carrossel do parquinho, que tem o cavalinho que começa a andar assim, rodar? Algumas pessoas, antes do carrossel parar, já pulam fora, não é isso? Assim é o mundo espiritual, irmão.
O fato de você estar fora de posição não faz com que o mundo espiritual pare de girar. O fato de quando algum cristão da igreja decidiu parar de orar, não faz com que o mundo espiritual pare. O fato de que alguém não quer mais vir para a igreja, alguém abandonou a fé, não faz com que o mundo espiritual pare. Ele é dinâmico. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Algumas coisas no mundo espiritual já aconteceram e no mundo físico nós ainda não entendemos. A Bíblia diz lá em Apocalipse que o dragão, a antiga serpente, fez uma guerra no céu com os anjos e ela perdeu a guerra e foi precipitada à terra. Com muito respeito aos teólogos, querido, mas há uma guerra aqui que eu e você já vencemos no mundo espiritual, mas nesse plano físico é necessário um preço. Nós lemos aqui: ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não quero pagar o preço. Querido, o preço da cruz já foi pago. Mas se você quiser dons do Espírito, se você quiser ousadia, se você quiser ver transformação lá na sua casa, eu quero te convidar a pagar um preço. Uma igreja que está dormindo, eu não estou falando de placa, eu estou falando de uma igreja que começou a experimentar uma prosperidade natural tremenda, boa. Eu gosto de dinheiro, irmão. Tem alguém que não gosta aí? Pode passar um pix para mim. Mas eu quero dizer para você que a excelência do nosso poder é algo muito mais excelente do que ouro e que prata. Lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, Faraó percebe que a igreja está espiritual. Faraó percebe que a igreja está querendo adorar, está querendo se posicionar. E a Bíblia diz que eles tentam sair do reino do Egito. E, pode sair, mas deixa o gado. Não, nós temos que levar tudo, nem uma unha vai ficar aqui. Sabe o que Moisés estava querendo dizer? Olha, eu preciso desse gado aqui para oferecer uma oferta ao Senhor lá no deserto. Mas há uma igreja, a geração de Eli, que está brincando com a oferta. Ah, pastor, é dinheiro? Não, oferta, querido, no tempo da graça, é o seu coração totalmente entregue. Há uma galerinha aí, e aqui não tem ninguém assim, é só lá na minha igreja, eu vou falar só para citar, tá, irmãos? Não tem ninguém aqui, é só lá na minha igreja. Mas há uma galera dentro da igreja, querido, que está se achando a última bolacha do pacote. Aqui não tem nenhuma estrela em nome de Jesus, é só estou citando. Vou falar mais desse lado aqui da nossa congregação. Há uma galera nesses dias que não está posicionada em Deus, mas está posicionada dentro da igreja, mas com olhar para o mundo. Deus está nos chamando a uma responsabilidade. Joelho, irmão, não fala só de sentir. Eu estou sentindo, acordei hoje com uma vontade de sentir, de orar. Irmão, isso é bom, é tremendo. A santidade na sua vida não é para pagar um preço, não é para mostrar que você quer ser salvo, mas a santidade na sua vida, a oração na sua vida, é um sentido de que você nasceu de novo. É um novo DNA na sua vida. Só que a palavra vai nos ensinar que nesses dias, como igreja, há uma criatura lá fora aguardando ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Você está aí comigo? O meu joelho é muito mais responsabilidade do que sentimento. As minhas mãos levantadas é muito mais exercer posição de autoridade do que ir num louvorzão para eu me sentir melhor. A Bíblia vai falar de uma rainha que simboliza a igreja, a Esther. No livro de Esther, a Bíblia diz que um certo primeiro ministro foi levantado pelo rei, e Mardoqueu, um judeu que guardava princípios de Deus, ele não se prostra a esse primeiro ministro, o Amã. Mas diz que o rei levantou esse primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro, ele dá um decreto, e ele dá uma ordem que aquele decreto tinha que ser traduzido a todas as províncias.
Vamos ler todo mundo junto, traduzido em todas as províncias, que os judeus vão morrer porque não se prostraram diante do primeiro-ministro, diante da política. E diz a palavra que o Mardoqueu, ele que conhece a palavra, ele tem os princípios, o que ele faz? Ele se veste de pano de saco e ele vai para as ruas do castelo chorar. Se você ler lá a história, você vai entender que já fazia um certo tempo que o rei não mandava chamar Esther. Esther devia estar aí mais ou menos 1 mês, 40 dias, sossegadinha no palácio. A rainha, judia, mas rainha agora, com poder de influência, mas tranquila no conforto. E diz que ela fica sabendo e fala assim, vamos preparar uma roupa lá para o Mardoqueu. E manda uma roupinha, porque não é justo que o Mardoqueu chore e fique vestido de humilhação. A igreja dormindo quer colocar conforto nos profetas. A igreja dormindo quer fazer uma canção de ninar na voz profética. E se você é voz profética dessa igreja ou de qualquer região, eu quero dizer para você, comece a sair do conforto do sono, porque Deus quer te usar para alertar a igreja dos últimos dias. Mas a Esther é a rainha, e ela fala, não, manda uma roupa lá para o Mardoqueu, e Mardoqueu conhece o princípio. Ele fala, não, é tempo de chorar. E ele vem até Esther, manda uma mensagem e fala assim, olha, pelos princípios que eu conheço, eu sei que Deus pode levantar socorro até de outro lugar. Pelo Deus que eu sirvo, eu sei que Ele vai deixar a gente ser apertado até quase a morte. Oprimidos, mas não abatidos. Mas eu quero te dizer uma coisa, Esther. Você tem poder e influência diante do rei para livrar o nosso povo e a sua família. Mas se você não se levantar e não exercer a sua responsabilidade, eu tenho certeza que Deus vai trazer livramento de outro lugar. Só que você e a sua casa vão perecer porque a sua responsabilidade está dormindo. Nesse texto, querido, eu vejo mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Primeiro-ministro, o Amã, totalmente maligno, representa, na minha visão aqui, na minha opinião, uma política totalmente corrupta. Aqui, o rei Assuero representa as leis, que é moldada facilmente pelos corruptos. Aqui o Mardoqueu, ele simboliza para mim o alerta da igreja, a palavra, o princípio bíblico, a voz profética. E nessa noite, querida, eu não estou falando que eu sou profeta não, mas eu quero ser o alerta de Deus na sua vida, para dizer, é tempo de acordar, é tempo de ter visão espiritual, é tempo de sair do sono da morte e acordar. Levanta, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A glória de Deus vai brilhar através de mim e de você. Não é a minha glória, não é a sua glória, não é você estrelinha, não. Mas Deus vai te usar nessa geração como um objeto, como um instrumento de adoração e glória para Ele. Os ministros do evangelho dessa geração começam bem e são abatidos por causa da sua soberba. Paulo é abençoado pela igreja de Filipos. E ele sabe que aquela igreja vai colher em glória. E ele diz assim, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória. Não é isso que ele fala? Só que um pouquinho antes ele começa a tratar com essa igreja humildade. Porque ele sabe que o avião de decolar de todo crente, irmão, é primeiro descer diante de Deus, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. Você quer prosperar, meu irmão, minha irmã, não é pecado prosperar. Comece a se humilhar diante dele. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está sem nada, está perdido. Pastor, não sei o que vai ser. Eu quero dizer para você, o melhor caminho para você voar em Deus é o caminho da humilhação diante dele. Deus vai começar a te dar graça, porque Ele abate os soberbos.
e dá graça ao humilde. Pastor, eu estou precisando de graça, estou precisando melhorar, estou precisando voar, eu quero servir a Deus. Deus vai dar graça aos humildes. E aqui a voz profética do Mardoqueu começa a levantar uma noiva. Igreja simboliza intercessão. Intercessão do que, pastor? Só de oração? Não. Uma intercessão de atitude. Uma intercessão de alguém que pode entrar no meio e falar: acabou aqui, porque eu estou me levantando numa voz profética de autoridade e poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus. Irmão, vamos parar de fábulas, vamos parar de mágica, vamos parar de receitinha de bolo, porque aquela igreja A fez e agora deu certo, eu quero também. Não, irmãos, há uma receita para mim e para você original, genuína e poderosa, que é o crescimento através do Espírito. Mas eu preciso estar acordado. A palavra diz lá em Samuel que Deus se arrepende de algo, irmão. Será que Deus se arrepende de alguma coisa? Tem gente que fala que Deus não se arrepende. Não, Ele se arrepende sim, irmão. Ele não se arrepende que nem eu e você, filho do homem. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Mas a Bíblia diz que Deus havia dado uma promessa para que a casa de Israel, para que a família do sacerdote andasse junto dele. E ele diz assim: agora, porque vocês estão brincando com o altar, com a oferta, com a honra, longe de mim, vocês vão andar longe de mim. Sabe, querido, Deus tem confiado à sua igreja uma unção tremenda, mas nós não estamos discernindo isso. Alguém disse, um pastor disse que é nas noites mais escuras que é possível ver as estrelas. E eu quero mudar isso aqui para 2 Wallace capítulo 2, dizendo assim: é nas vigílias mais frias, irmãos, que Deus vai colher a sua verdadeira adoração. Sacrifício. Pastor, sacrifício do quê? De louvor. Sacrifício de adoração. Irmão, Deus não quer mais um bicho morto, não. Os veganos vão dar glória a Deus, aleluia. Irmão. Deus quer o seu coração quebrantado, contrito. Deus quer um bicho morto chamado eu, o meu ego. Deus quer a minha idolatria no altar colocada. Jesus, eu morro para mim mesmo, para as minhas paixões, para os meus desejos carnais, para tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar, que não é o teu nome. Deus está me chamando, Deus está te chamando para um lugar de arrependimento. Jesus falou que se o grão cair na terra, o trigo, e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. E eu quero declarar sobre a sua vida que você vai dar muito fruto. Eu quero declarar que você vai parar de pensar em você mesmo. Eu quero declarar que você vai despertar do sono. Despertar do quê, pastor? Despertar para quê? Despertar para um casamento de mais de 10 anos morto, que nem você aguenta mais. Despertar para os perdidos. Despertar para o seu chamado que está adormecido. Despertar para a voz de Deus sobre a sua vida. Porque Hebreus diz que tendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, agora nos falou pelo Filho. Para de buscar as pregações na internet, porque há um sacerdócio, há uma conexão para mim e para você, onde Deus fala poderosamente, mas a nossa carne dorme um sono profundo. Ah, meu irmão, minha irmã, Deus quer fazer algo tremendo, e eu não estou falando de ativismo de igreja, eu não estou falando de mais um programa, eu não estou falando de mais um projeto, não, eu estou falando de uma fé prática, da palavra, eu estou falando de algo que já foi conquistado naquela cruz, com muito sofrimento. Jesus paga ali por mim e por você.
E chega um momento que ele até diz: Pai, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu. Mas chega um outro momento que ele fala assim: Tetelestai, está consumado, está pago. Ah, meu irmão, nós não servimos a um Deus que muda e se arrepende como nós, mas nós servimos um Deus que foi até o final. O sangue de Jesus te purifica e me purifica de todo pecado. E lá em Apocalipse vai dizer que os anjos venceram o dragão, a antiga serpente, pela palavra do testemunho, pelo sangue do Cordeiro, e por um detalhe que eu e você precisamos sair daqui pensando: por não amarem a sua vida para sempre, até o final. Aquele que perder a sua vida, achará. Amém? Eu quero te convidar para orar mais um pouquinho. Amém? Fique de pé no seu lugar. Querido, eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu só quero orar por alguém que precisa se posicionar. Porque, irmão, tem hora que você vai orar e não vai resolver, porque Deus não quer te ouvir, Ele quer que você o ouça. Às vezes a gente vai orar e ora, e ora, e ora, e a gente fala assim: Deus não está me ouvindo, e Deus fala: não, é você que não está me ouvindo. Irmãos, a gente pode contratar a melhor TV a cabo que existe, se a nossa antena estiver mal posicionada, não adianta o preço pago. Se você não estiver posicionado na direção de Deus, irmão, você vai perder sinal, e a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Eu quero orar aqui só por um tipo de público, por aqueles que querem se arrepender e se posicionar. Pastor, não tem ninguém aqui, então eu oro por mim, irmão, eu sou o primeiro. Não tenho problema de falar que essa palavra primeiro é para mim. Mas se você quer se posicionar: pastor, eu preciso acordar para a minha família, eu preciso acordar para a minha igreja, para os meus líderes. Pastor, eu preciso acordar para o meu chamado, que eu cantei uma canção de ninar por muitos anos para Ele, mas Deus está me falando que Ele quer me usar, que Ele tem algo para mim, e eu quero despertar nessa noite. Eu quero orar por você que ouviu essa palavra. Põe a mão no teu coração. Não se posiciona para mim, se posiciona para aquele que te chamou. Você tem um dono. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lançada. A tua palavra diz que ela penetra até o mais profundo da alma. Tu conheces o coração de cada irmão, de cada irmã. Nós não aceitamos o sono da morte. Nós não aceitamos o sono que não é de descanso. Nós não aceitamos o sono que nos barra, que nos impede, que tira o nosso entendimento. Nós não aceitamos o sono da religião. Nós somos pedras vivas diante da tua presença. O Senhor é um Deus vivo, e não há nenhuma sepultura que vai dizer: aqui jaz Jesus, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós servimos a um Deus vivo, que morreu por mim e por você, é verdade, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. E se você abrir os ouvidos do entendimento, a palavra falará com você e te gerará vida em você. Senhor, eu apresento os irmãos que estavam a ponto de desistir. Eu apresento os amados, as amadas que estão como que enferrujados no ministério, que estão sem exercer a autoridade, que não acreditam mais, que estão orando apenas por um símbolo, que estão orando apenas porque alguém colocou um culto de oração, que estão indo embalados no sono do mundo. Senhor, cessa agora todo sono, traz despertar na vida daquele que ouve essa palavra. Eu vou dizer uma coisa louca aqui.
O Senhor está dizendo no meu coração que algumas coisas vão começar a acontecer na sua vida. O Senhor começa a me dizer que algumas coisas vão acontecer na sua rotina. Continua perseverando, igreja, porque as vestes da morte vão cair. Talvez alguma coisa aconteça e você vai falar: pastor, foi algo ruim, mas eu quero dizer, as coisas ruins vão ter que se manifestar, mas elas vão cair por terra, porque o poder de ressurreição está sendo sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, em nome de Jesus.